Você acompanhou aqui na Record News o anúncio do governo federal que vai zerar a tarifa de importação de 9 alimentos: azeite, milho, óleo de girassol, sardinha, biscoitos, café, carnes, açúcar e também as massas alimentícias como o macarrão. Vão ser os itens impactados por essa medida do governo. Para a gente entender como isso afeta a economia brasileira, a gente conversa agora com Roberto Dumas. Ele é professor de Economia Internacional do INSPER. Roberto, muito obrigada pela participação. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Renata. Prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. Quero começar te ouvindo, Roberto, a partir do seguinte ponto. A gente viu aí, por exemplo, o café e o açúcar entre esses produtos que vão ter a alíquota de importação zerada. Mas o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo, é o maior produtor e exportador de açúcar também. De que forma que isso vai nos favorecer? A gente sai ganhando em quê nisso? E há o risco, por exemplo, do produtor rural brasileiro ser impactado de alguma forma, porque é produto vindo de fora sem taxação. Veja, Renata, você colocou muito bem de que forma isso vai me beneficiar. Nós somos o Brasil o principal produtor de açúcar e de café. Eu vou importar de quem? Do Vietnã? Então fica complicado. Até também, juntando o açúcar e café, o Brasil é um dos maiores exportadores de carne. Então fica difícil. E não só o café, a carne e o açúcar. Milho, o Brasil é o terceiro maior produtor. Estamos atrás dos Estados Unidos. Só que o milho dos Estados Unidos é mais caro que do Brasil. E o segundo maior produtor é da China. Só que a China, além de ser a maior produtora, ela está importando. Porque desde 2018 e 2019, a China foi acometida da febre suína. Tiveram que dizimar 350 milhões de cabeças de porcos na China. E o Ministério da Saúde do Partido Comunista Chinês diz que porco não pode mais ser criado de forma rudimentar, tem que comer ração. Ração vai milho. Então, eles precisam mais milho do que eles produzem. E tem mais um ponto também, né, Renata? Essa coisa de querer fazer o estoque regulador da Conab. Veja, se o problema é excesso de demanda e falta de oferta, o governo vai entrar comprando esses alimentos, esses itens, vai puxar o preço mais ainda. Estamos voltando à década de 80. Só falta o governo agora dar um passo de querer tabelar preço ou chamar outra coisa como preços cuidados e voltamos a ter a Sunab. Não tem como isso funcionar. Pode funcionar de uma forma muito, mas muito precária. O problema é que a população estava com muita renda e a produção não acompanhava a demanda. Isso o Banco Central já falou. A produção, que chama hiato do produto, está aquém da demanda. Então é importante que a demanda caia um pouco para que os preços caiam. E o problema é que o preço de alimento fora do domicílio subiu mais de 7% e dentro do domicílio mais do que 8%. E é a principal pauta do consumidor de classes mais baixas. Não é que classe média não consome alimento, mas a maior proporção da renda do trabalhador CDE vai para alimento. E isso piora a renda do trabalhador, Renata. Roberto, me corrija se eu estiver errada. Num primeiro momento, quando a gente avalia essas medidas, a gente sempre pensa assim, se ela pode funcionar, às vezes, num curto prazo, dando uma maquiada ali na inflação, mas a longo prazo, muitas vezes, ela não se torna viável. Mas pelo que você está explicando para a gente, o que me deu a sensação é que talvez nem a curto prazo o brasileiro sinta uma queda nos preços, é isso? Eu acho que você pode sentir uma queda no preço, mas não por causa dessa tarifa de importação, é muito mais porque a Selic está subindo. A Selic saiu de 9, 10, 11, vai bater quase 14, 25% na próxima reunião e a divulgação do PIB hoje, por exemplo, mostrou que o consumo das famílias no quarto trimestre de 2024 já caiu 1%. Então, veja, quem está fazendo o trabalho, no final das contas, se o preço dos alimentos cair, o governo vai cantar vitória, mas a vitória está vindo justamente do Banco Central. Do Banco Central que teve que subir a taxa de juros porque o governo quer dar cada vez mais benesse. Reforço da Bolsa Família, pelo amor de Deus, isso é muito bem-vindo. Só que você não tem produção para atender tanta demanda.
antecipação de pagamento para pensionista e aposentado, saque do fundo de garantia, benefício para estudante, e ainda querer aumentar, ou melhor, expandir o crédito consignado, então você pensa numa pia com 3 torneiras abertas e o Banco Central tentando enxugar com uma toalhinha. Haja taxa de juros para segurar essas benesses. Veja, a benesse é importante, só que o país não tem condição de atender essa demanda que não parava de crescer. Agora está arrefecendo um pouco. E o governo vem com essa coisa heterodoxa de tirar o imposto de importação. É bom, pode tirar, eu acho que isso ajuda no livre comércio. Mas acontece que nós somos líderes na produção de carne, de açúcar, de café, de milho, tirando os Estados Unidos, e a China é dependente, e no final das contas você vai colocar no óleo de girassol e no azeite, que é um item de luxo, acaba não adiantando muito, sendo inócuo até no curto prazo. Mas é óbvio que se cair a inflação, o governo vai cantar vitória falando que isso foi por causa da queda do imposto de importação e não pelo trabalho do Banco Central de segurar a demanda aquecida. Renata. Roberto, eu quero continuar destrinchando essa medida do governo com você, mas você citou a divulgação do PIB do ano passado, eu queria te ouvir sobre isso. É um número que está sendo divulgado de uma forma comemorativa, mas eu queria saber de você se é de fato um crescimento bom, muito bom, ou se ele também não significa isso tudo que está sendo vendido. Veja, primeiro a gente tem que deixar claro o seguinte: a fotografia é boa. O filme não foi bom. Por que o filme não foi bom? Porque nós crescemos a fórceps, a força do governo. O governo deu muito dinheiro para a população, se endividou e a curva de juros ela aumentou. Então agora é hora de pagar a conta. Crescer com estímulo, até pedra cresce. Crescemos 3,6. Só que o Banco Central começou a tirar essa gastança aí e o mercado, ou seja, nós poupadores que compramos títulos públicos, porque, mas eu não compro título público. Compra sim. Aqueles que investem em fundo de investimento, tem fundo de garantia, tem fundo de previdência, tem seguro saúde, seguro de carro, seguro, toda essa turma investe em títulos públicos. E esses, entre aspas, rentistas maldosos, passaram a pedir mais taxa de juros porque o governo aumentou a dívida pública e não gerou o superávit primário necessário para endereçar a dinâmica explosiva da dívida. Ao subir a taxa de juros futura, que não tem nada a ver com o Banco Central, o consumo começa a cair. Então, veja, as cenas dos próximos capítulos não serão tão boas assim. Provavelmente teremos um crescimento de 1,8%, porque chegou aquele garçom desagradável que resolveu tirar a bebida da festa quando todo mundo estava comemorando, mas era uma comemoração por tocada etílica e não uma coisa sustentável. O verdadeiro voo da galinha, Renata. O último trimestre, em especial, né, Roberto, ele ficou bem abaixo do projetado pelo governo, né? A economia ficou praticamente estacionada. O que foi fundamental para isso, para a gente ter esse último trimestre do ano abaixo do esperado? Consumo das famílias caiu 1%, que era o que o governo, o Banco Central queria. Veja, consumo, não existe nenhum Nosferatu no Banco Central que quer fazer o mal. Mas acontece que o Conselho Monetário Nacional, que é presidido pelo ministro da Fazenda, pelo ministro do Planejamento, a Simone Tebet, e o presidente do Banco Central, veja, 2 são dos executivos, determinaram que a meta da inflação salutar tem que ser 3%. Ora, se você chega numa inflação de 4,5%, a expectativa agora é de 5,6%, o que o Banco Central pode fazer para tirar esse ímpeto consumista da população? Porque o governo está dando muito dinheiro para a população, subindo a taxa de juros. A hora que sobe a taxa de juros, demora uns 4, 6, 8 meses para começar a fazer efeito. Já começou a fazer efeito e teremos um efeito na veia no terceiro e no quarto trimestre. Eu espero um crescimento praticamente nulo
no terceiro, quarto trimestre desse ano. Talvez não no primeiro, segundo trimestre, graças ao agronegócio, mas o consumo das famílias deve recuar e provavelmente 2025 não vai ser um hecatombe, não é isso. Mas nós vamos ter um crescimento de 3,6. Foi bom, mas até pedra com estímulo voa. O governo gastando, se endividando do jeito que está, é óbvio, se eu distribuir dinheiro para todo mundo, eu vou consumir. Só que eu não estou produzindo porque a taxa de juros sobe, eu prefiro comprar título público. Então o consumo cresce, a produção não cresce, gera inflação, Banco Central tem que pulsar a taxa de juros e eu, como disse, tirar a bebida no meio da festa etílica, Renata. Você citou aí, Roberto, o agronegócio, que é tão importante para a economia brasileira, e ele apresentou uma queda no ano passado, né? Foram as mudanças climáticas, o que foi fundamental para isso? E qual que é a projeção para esse ano? Porque a gente não tem, por exemplo, uma projeção de uma seca severa nesse ano. A situação do agronegócio brasileiro deve ficar mais estável ao longo de 2025? Não ao longo do todo o ano de 2025, mas provavelmente veremos resultados positivos e satisfatórios no primeiro e segundo trimestre. Terceiro e quarto trimestre, já parte da entre-safra, provavelmente o agronegócio não vai conseguir salvar a economia. Então, eu acho que o crescimento vai ser, vamos lá, se foi 3,6, pelo menos metade do que tem isso daí. Vamos chegar, quiçá 2%, 1,8%. Mas o que vai salvar a lavoura, desculpa o trocadilho bobo, vai ser o agronegócio no ano, ou melhor, nesse ano de 2025, Renata. Roberto, quero puxar aqui de novo para essa medida do governo para zerar as tarifas de importação. Tem um ponto também que eu gostaria de chegar com você, que é a questão da arrecadação, né? Vai ter uma queda da arrecadação também por conta disso? Ou não chega a ser muito significativa, porque são produtos também que a gente não importa numa grande escala, né? Qual que é o impacto da arrecadação com essa medida do governo? A arrecadação não é tão grande, mas o problema não é o número em si, o problema é o sinal que o governo dá no controle fiscal. Você vê que o governo não está nem um pouco preocupado com o controle fiscal. Ele acaba tomando medidas de política fiscal expansionista para controlar preços, sendo que o problema é justamente a política fiscal expansionista que está levando esse aumento de preço. Ele achou a doença é por causa da política fiscal expansionista e adota uma política fiscal expansionista para endereçar essa doença. Está completamente equivocado. Claro que não vai fazer bilhões e bilhões, mas o cenário e o sinal que o mercado recebe, que os investidores recebem, é que o governo está mais em 2026, custe o que custar, mesmo que usando um remédio que não dá certo, ou seja, é o remédio que me deixou mais doente. Ou seja, não faz bilhão, como dizia um candidato a governador, presidente, etc. Mas o sinal é bem claro. Está cada vez mais claro que o governo está abandonando a retidão fiscal, se é que teve em algum momento nos últimos 2 anos, Renato. E a gente viu nesse anúncio do governo dessa medida, o vice-presidente Geraldo Alckmin fazendo um apelo para os estados para que eles zerem o ICMS sobre os produtos da cesta básica, como o governo federal fez. Como é que você avalia esse incentivo do governo para que os estados tomem esse posicionamento? Isso ajudaria também de alguma forma? Teria um impacto significativo? Veja, se você zerar o ICMS, a primeira coisa que vai acontecer, os governadores vão passar o Pires junto com o Congresso. Você vai zerar e vai querer ter uma repartição lá na frente. Ninguém vai querer segurar essa bucha sozinho. Então, eu acho muito difícil isso acontecer. Você está endereçando um problema, você está indo até Marte para endereçar um problema que é básico. E aí falar, mas os governadores, Alckmin, pelo amor de Deus, vice-presidente, o problema não está no imposto, não está no imposto aqui, está no excesso de demanda. E se isso acontecer, vai exacerbar o que vai ter de emenda parlamentar.
Isso é só entender um pouco de política. Imagina o que vai ter de emenda parlamentar se um governador decidir zerar o ICMS para segurar a inflação. No final, o que acontece? Você tira de um lado, mas dá do outro lado com emenda parlamentar porque você tirou recursos dos estados. Está tudo errado dessa medida. Não tem como dar certo e controlar a inflação de alimentos. Foi mal pensada, mal redigida e não deve acabar com um problema maior que atinge os mais pobres, que é justamente o aumento do preço dos alimentos. Quem está fazendo o trabalho sujo, vamos dizer assim, mas necessário, é o Banco Central. E o governo está fazendo o trabalho de dar mais benesses e aumentando a demanda. Agora vai puxar o Pires, querendo dar mais isenção, prejudicando o déficit fiscal e dando o sinal de que não tem mais praticamente nenhum controle nas contas fiscais, Renata. Roberto, pelo que você está trazendo para a gente, aparentemente não é o melhor caminho que o governo tomou, mas algo precisa ser feito urgentemente, que é claro, a gente tem toda uma crise política, né? A gente sabe que aumentar preço de alimento é veneno para qualquer governo, então o governo quer resolver esse problema o quanto antes e o principal, que é o impacto para as famílias brasileiras, como você bem reforçou, em especial as famílias mais pobres, porque são as que gastam a maior proporção da renda com os alimentos. Agora, é difícil falar em solução, mas qual seria o melhor caminho? Para que direção o governo deveria seguir para controlar o preço dos alimentos aqui no Brasil? Isso é a coisa mais simples, é segurar o ímpeto expansionista do governo. Cuidado com os benesses, cuidado com os auxílios que você dá. Esse auxílio não está sendo acompanhado por mais investimento em produção. Portanto, o consumo sobe. Se o consumo sobe, a produção não sobe, consequentemente gera inflação. Então, resumindo, o governo gasta demais, está passando muito dinheiro para a população, o que é bom, só que nós não temos capacidade produtiva para atender toda essa demanda. Ah, mas eu duvido. Não dá para duvidar. Isso é o comunicado do Banco Central. Você pode ir contra o Banco Central, mas ele vai continuar puxando mais 100 basis points, mais 1%, a taxa de juros. Então, a resposta é uma só: controlar melhor os gastos fiscais. Só que isso vai ser muito difícil agora, em ano de pré-eleição. Roberto, muito bom te ouvir, aprender com toda a sua análise. Quero te agradecer pela participação, por ter aceitado o nosso convite. Uma ótima tarde para você. Obrigado. Bom final de semana a todos. Até mais. Para você também. Tchau, tchau.